Oi, gente, tudo bem? Vamos começar nosso podcast? Olha, hoje eu vou fazer mais ou menos um apanhado da semana, tá? O que tiver de novo, que é interessante, eu falo aqui. Eu queria comentar sobre a Fazenda. O que aconteceu? Todas as enquetes que foram feitas por YouTubers, por vários sites, deram que a Raíssa ia sair disparado do programa. Mas aconteceu um fato ontem que alguém responsável pelo perfil da Raíssa postou na internet que ela tem síndrome de borderline. É uma doença emocional, né? Onde a pessoa fica, quando está sob muita pressão, ela fica daquele jeito que ela ficou, que a gente viu, que todo mundo assustou com aquele surto que ela teve dentro da casa. Aquilo ali é da síndrome de borderline. E aí, por causa disso, muita gente na internet começou a criticar a Record pelo que estava acontecendo, que era um absurdo a Record ter feito aquilo, primeiro ter colocado uma pessoa nessas condições dentro da Fazenda. Até que ponto vale um reality, né? Até que ponto vale a audiência? Colocar uma pessoa que completamente, que precisa de ajuda psicológica. Inclusive, quando a Raíssa começou a ter o surto lá dentro da casa, eu achei que era só eu, mas eu vi vários comentários em várias redes sociais e todo mundo achando um absurdo não ter entrado um paramédico, não ter entrado uma pessoa, um profissional lá dentro para conversar com aquela menina ou, né, chamar para ir a algum lugar, deve ter algum lugar lá onde eles passam por um psicólogo, passam por um médico para conversar com ela, para acalmá-la. Reclamar que a Record não mostrou os meninos combinando voto. Na realidade, o que aconteceu foi uma combinação, não foi uma combinação. O que aconteceu foi um comentário do Biel falando que pensava em votar na Raíssa. E ele falou isso junto com mais dois, que eu não me lembro, acho que era o Cartoloco e o outro eu não me lembro. Não ficou meio combinado que seria isso não, mas houve esse comentário sim. Então, os internautas acham que a Record foi omissa em não colocar, quando ela falou, combinaram voto contra mim, não sei o quê. Na realidade, se combinaram, vamos colocar que foram 3 pessoas. O Matheus, ele estava perto quando isso aconteceu, essa conversa. Mas isso não significa que ele concordou em votar na Raíssa. Quem assistiu o jogo, quem assistiu a votação, viu claramente o que aconteceu. Foi uma questão de sobrevivência ali. Tipo assim, sou eu ou ela, então vou votar nela. Então muita gente foi nela, não porque tinha planejado, mas porque viu a situação em que se não fosse ela, seriam eles. No caso, o Biel, por exemplo, no caso da Lid, acho que é Lid que ela chama. Enfim, gente, eu não sei o que aconteceu, qual que foi a jogada. Eu só sei que no final das contas a Raíssa ficou, e o Cartoloco ficou, e eu esqueci o nome dele, o rapaz lá, o moreno do box, não sei o que lá, box, que toca, né? E toca com a boca, muito fantástico, por sinal, o trabalho dele. Então, aí o que aconteceu? Tiraram ele. Mas ele era a pessoa que estava sendo menos disputada ali entre os 3. Então, ele era o primeiro a ter voltado para casa. O Cartoloco, o segundo, e Raíssa sair. Raíssa não saiu. Não sei, sinceramente, agora, se o público entrou e votou e mudou totalmente o que estava já mais ou menos pré-determinado. No final das contas, ela não saiu, mas deu para ver o descontrole dela, mesmo ela ficando. Então, muita gente questionando na internet se vale a pena a gente assistir um programa desse jeito, até que ponto isso é um divertimento. Porque agora a gente já sabe que ela tem um problema. E aí fica complicado com ela e com esse problema dentro da casa. Não sei, gente, o que vai acontecer. Mas, enfim, a Record
se, né, deu um jeito lá, não sei se foi o Record, se foi os internautas, enfim, deixaram a Raíssa ficar, porque começaram a bombardear a emissora por causa dela ter síndrome de borderline, que é uma síndrome que deixa a pessoa em total descontrole, dependendo da situação em que ela está vivendo, principalmente se ela se sentir acuada, se ela se sentir desprotegida, se ela se sentir sozinha, ameaçada, ela perde completamente o controle. Então, é isso que aconteceu. Como eu falei, as enquetes todas apontavam disparado ainda por cima a Raíssa para sair, ela acabou não saindo. Como eu falei, houve comentários, muitos, bombardeando a Record e acabaram ficando, então, o Cartoloco e a Raíssa. É isso. Eu, sinceramente, achei um absurdo saber que ela tem esse problema e está dentro da Fazenda. Agora, eu não sei se a Record tinha consciência desse problema dela quando contrataram ela para entrar no programa. Não sei também. Enfim, gente, é isso. Vamos ver o que vai dar aí para frente. Bom, gente, em relação à saída da Suzana Vieira da Globo, que ainda não aconteceu, é porque foi falado no programa da Sônia Abrão, esta semana, pelo Alessandro Lobianco, que a Suzana Vieira também estava na mira dos cortes da Globo. E a Suzana Vieira não gostou de saber que foi comentado isso no programa da Sônia Abrão, criticou e falou que, né, tipo assim, que eles estavam, não sei, insinuando que ela ia ser mandada embora ou que ele estava inventando coisas. E, enfim, teve um piti da Suzana Vieira nessa história toda. Sônia Abrão rebateu, diz que ali eles peneiram muito as notícias, tudo que vai ao ar, o que eles decidem que não, isso não deve ir ao ar, que é muito conversado o que vai ser falado lá dentro, e que esse caso da Suzana Vieira é uma coisa muito simples, porque a Globo realmente não está nem aí, está mandando todo mundo embora mesmo, e Suzana Vieira provavelmente vai ser uma das próximas a ser demitida, e isso não tem nada a ver com se a Sônia Abrão falou, se o Lobianco falou, se Léo Dias falou, se quem falou. O que está acontecendo está todo mundo vendo. Depois dessa semana agora, com a notícia do Antônio Fagundes, Débora Seco, seriam os demitidos, né, da semana, vamos falar assim, Tarcísio Meira, Glória Menezes, Destênio Garcia, Cauã Raymond, nossa, tanta gente, nossa, eu não consigo nem lembrar, claro, o nome de todo mundo. Então, Suzana Vieira ficou muito revoltada, jogou a ira dela em cima da Sônia Abrão, mas a Sônia Abrão não tem nada a ver com isso, né? O negócio da Suzana Vieira é ela com a emissora. Ela ficou desesperada por causa do tal do plano de saúde, mas eles ainda comentaram no programa da Sônia Abrão que isso é um leque para Suzana Vieira, que é tão boa atriz, de se apresentar também ou fazer dramaturgia também em outros canais, Record, SBT. Bom, se falar irônico ou não, se falar ironicamente ou não, eu não sei, porque eu não vi. Mas o recado foi dado e Suzana Vieira deve se acalmar, sentar. Gente, Suzana Vieira não é pobre e tem um filho também que não é pobre. Então, esse pessoal fica num desespero, que eu acho que se não tivesse dinheiro, tem artista que tem casa alugada, aí a história é complicada. Mas esses bambambãs da emissora, todo mundo tem dinheiro no banco. Gente, mais dois artistas deu positivo para o coronavírus. Naldo Bene está com coronavírus e o Marcelo Bambi, desculpa, é Bambi. Bimbi, ai gente, esqueci o sobrenome dele. O marido da Nicole Balls também está com coronavírus e ele estava com muita febre. A Nicole Balls ficou muito preocupada,
né, levou para o médico e tal, constatou que está com coronavírus, mas por enquanto está tudo bem, está em casa, se recuperando. E assim como o Naldo Bene também, só que vão ter que ficar isolados, porque senão vão passar para os outros parentes da casa, se é que já não passaram, né? Mas são mais 2 casos aí de coronavírus entre os artistas. Bom, aqui vai umas rapidinhas. A cantora Madonna falou nas redes sociais dela que ela está muito irritada com a falta do tratamento do Botox, porque ela é super adepta ao Botox. E ela falou que a testa dela está muito enrugada, que ela está ficando nervosa por causa disso. Não sei por que ela não fez Botox. Parece que a pessoa que trata dela não está, né, lá em Portugal, porque ela está morando em Portugal agora, parece que a pessoa não está lá. Enfim, eu não sei o que aconteceu, porque a Madonna está precisando de Botox na testa. E ela falou também que engordou, que ela não está muito satisfeita não, porque além das rugas na testa, ela ganhou uns quilinhos. Mas vale lembrar que Madonna é extremamente magra, não tem gordura no corpo, só tem músculos, e apesar dos seus 62 anos, e um pouquinho que ela deve ter engordado, garanto que ela continua magra. Uma outra coisa que eu vou comentar aqui é da Cher, a cantora Cher, falando em Botox, lembrei da Cher, né? Então, a cantora Cher, gente, está vendendo a sua mansão, uma das, né, mansões dela lá na Flórida, nos Estados Unidos, por 115 milhões de reais. Imagina, a casa, aliás, a mansão gigante com 6 quartos, 8 banheiros, ar-condicionado por todo lado da casa, inclusive na garagem, casa enorme, fica numa ilha, inclusive. Então é uma casa de 115 milhões numa ilha na Flórida. Uau! Vai embolsar muita grana, né? E, enfim, deve estar pensando, a pessoa começa a envelhecer também, começa a pensar, para que precisa tanta coisa assim, né? De repente deve ter um monte de casa, um monte de mansão espalhada para tudo quanto é lugar, então vender uma. Imagina quanto que custa um IPTU dessas casas, gente, que loucura. A falar em IPTU, lembrei do filho da Hebe falando que o IPTU da casa que a Hebe morava é 31 mil. Uma coisa assim, falei, gente, como assim? Existe IPTU nesse valor? Que loucura. A gente, ó, esse domingo, então, no programa Hora do Faro, já começa a participação da Fabiola Hypert e do Léo Dias. Eles vão falar sobre a Fazenda, vão entrevistar o primeiro que saiu do programa e vão colocar também, como eu falei, dentro do programa do Rodrigo Faro, o The Voice Team. The Voice não, gente. The Voice é da Globo. O Canta Comigo Team vai para dentro do programa do Rodrigo Faro também. Aí eu fico pensando, nossa, o programa do Rodrigo Faro tá mal das pernas, né? Porque, olha, tá chegando socorro pro Rodrigo Faro, viu? Para todo lado. Então, com isso, a Record, né, com Léo Dias e Fabiola Hyper no programa do Léo Dias, ela vai tentar levantar a audiência do programa. Mas tem outro problema. Se eles forem falar só sobre a Fazenda, não sei se vai dar tanto ibope assim. A Fazenda está dando muita audiência, inclusive já incomodando a Globo, como eu já falei, mas o que não significa que eles não querem ouvir, as pessoas que estão assistindo não querem ouvir sobre outros assuntos, até porque muita gente também não assiste a Fazenda. Então, acho que eles deveriam fazer um quadro, não só sobre a Fazenda, mas vamos aguardar, porque eu não sei como é que vai ser esse quadro. Então, vamos esperar domingo para ver o que vai dar. Depois eu conto aqui. Bom, gente, um dos assuntos mais comentados dessa semana também foi a live do Bruno e Marrone, né, com a participação do Leonardo, de outra dupla sertaneja. Então, depois que acabou, no final da live, o Bruno pediu desculpas pro Marrone, falou que ele ama o Marrone, falou que eles estão juntos já há 34 anos, é muito tempo, né, gente? Então, que o Marrone já conhece ele, já sabe, né, desse jeito explosivo dele, que ele é uma pessoa mais explosiva. Olha, eles não comentaram nada praticamente essa semana sobre o assunto, estão calados. A gente está esperando para ver o que eles vão falar, mas por enquanto ninguém falou nada.
Os assuntos comentados ainda é o que aconteceu na live e não o pós-live, que é o que a gente quer saber, como é que está a dupla. Eu acho que está tudo bem, né? Pedir desculpas, como eu falei, que aliás todo mundo agora deu para isso, fala bobagem, depois pede desculpas, né? Eduardo Costa que o diga, mas acredito que esteja tudo bem com eles. 34 anos, gente, o Marrone deve estar acostumado, né? Cá para nós. Quem não viu, vale a pena assistir pelo menos o trecho onde começa a acontecer uma discussão e o Leonardo tenta apaziguar a situação, mas não dá muito certo não. Mas no final de tudo, depois da cachaçada, porque eles estavam comemorando o dia da cachaça, o Bruno, então, no final da live, pediu desculpas pro Marrone, falou que é brincadeira, que ele ama ele, que eles estão juntos há 34 anos, e lá, 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 lá. Quem quiser assistir, tá na internet, vale a pena assistir esse trecho dessa live. Bom, gente, outra coisa que eu comentei essa semana foi sobre o lançamento da biografia, da autobiografia da Xuxa. E não só a autobiografia, vem mais, parece que 2 livros infantis. Já comentei que um deles, não sei se um ou os dois, vão abordar o tema LGBTQI+. Ela quer, de uma forma bem lúdica, falar sobre esse assunto com as crianças. Não vou fazer comentário porque não vi o livro, não sei ainda, o livro não saiu. Da autobiografia dela, está todo mundo esperando ansiosamente para ver se ela realmente vai contar as verdades todas, né? Porque autobiografia. E a Xuxa está querendo também que a autobiografia dela depois vire um filme. Então, mas ainda não pensou qual seria a atriz que a interpretaria. Aí vem aquela história também, será que esse filme vai mostrar Marlene Matos, que é o que eu sempre cutuco aqui. Marlene Matos, como que você vai omitir uma pessoa que ficou na sua vida, no mínimo que uns 15 anos, com mão de ferro, botou ela nos eixos, mas rica, muito rica. E ela, inclusive, virou até madrinha da filha dela. Depois elas brigaram feio, porque a Xuxa queria dar pitaco no trabalho dela, a Xuxa queria fazer o trabalho dela mesma, né? A Xuxa queria fazer um programa para adolescentes e a Marlene Matos não queria que ela continuasse fazendo o programa infantil. Ou não, Marlene Matos queria que ela fizesse um programa normal para adulto e tal, Xuxa queria que fosse para adolescente. Eu sei que as duas bateram boca, brigaram, a Xuxa falou que tinha direito de, de dar pitaco também no trabalho e tal. Enfim, as duas brigaram feio, 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 ao ponto de nunca mais uma olhar para a cara da outra. Tudo bem, mas ela existiu e existiu mais de uma década na vida da Xuxa. Tanto que é madrinha da Sasha, apesar das duas não se verem. Mas isso mostra o tanto que havia uma união entre elas. Então, e toda vez que a Xuxa vai dar uma entrevista, ela omite a Marlene Matos da sua vida, que não deveria, porque com certeza eu falo isso porque eu acompanhei o crescimento da Xuxa na televisão e a Marlene Matos foi a pessoa que impulsionou a carreira dela e que colocou ela milionária, do jeito que ela é hoje. Bom, gente, vamos falar um pouquinho de cinema? Para quem tem Netflix, a Netflix acabou de disponibilizar no seu catálogo o filme Impossível. E está fazendo o maior barulho o filme, porque o filme é muito interessante, baseado em fatos reais. Ele fala sobre aqueles tsunamis que atingiram a Ásia em 2004, lembram? Não tem como esquecer, a partir daí que todo o mundo inteiro passou a entender o que é tsunami, que a gente nem sabia o que era isso. Então, o diretor do filme, J.A. Bayona, retratou os acontecimentos de maneira respeitosa e foi aclamado pela crítica de público desse filme. A atriz Naomi Watts, que eu gosto muito dela, do filme O Chamado, conquistou uma indicação ao Oscar de melhor atriz por seu trabalho na produção. E
Claro que o elenco também tem o Tom Holland, que também foi muito bom, do mesmo filme O Diabo de Cada Dia, que também é disponibilizado na Netflix, e Evan McGregor, do filme Aves de Rapina. Também, se não me engano, está na Netflix também. O que aconteceu foi o seguinte: quando eles foram gravar esse filme da, do, da tragédia lá do tsunami, grande parte dos figurantes eram pessoas que sobreviveram ao tsunami em 2004. Por isso que o clima nos bastidores precisou ser bastante sensível para que ninguém se sentisse ofendido ou incomodado por estar recriando um momento tão traumatizante. Contudo, o objeto apresentou falhas. O que é? A Naomi Watts, ela, na hora do tsunami, eles colocaram ela sentada numa cadeira que eles apertavam lá um botão e a cadeira levantava com ela, para ela não se afogar, porque a hora que eles abriram vamos falar, a torneira para sair aquele mundo de água, só podia ser uma tomada, porque eles não tinham como ficar fazendo tantos tanques de água, né? Não tem como, então era uma tomada só, tinha que dar certo. Acontece que não deu certo porque a cadeira emperrou e Naomi quase morreu afogada quando a cadeira emperrou embaixo de toda a água. Inclusive tem isso em vídeo, para quem quiser ver. Durante esse período, um tanque imenso foi construído na Espanha. Naomi Watts precisava ficar dentro do tanque, sendo atingida por 130 litros de água para sua segurança. Então, o diretor prendeu a Naomi numa cadeira rotatória e que subia caso a atriz ficasse submersa. Só que a cadeira não subiu. A equipe só tinha uma chance, como eu falei, para acertar a cena do tsunami, já que seria muito caro reconstruir outro set, outro tanque, e os produtores gastaram quase um ano para conseguir desenvolver a sequência que dura 10 minutos no filme O Impossível, tá? Então, além disso, ela conquistou, isso aqui eu já falei, que ela conquistou o Oscar. Aliás, conquistou mesmo. Não, ela conquistou uma indicação ao Oscar de melhor atriz por seu trabalho. Mas é isso, gente, ó. Uma dica para vocês aí para o fim de semana. O Impossível, para quem tem Netflix, já está disponível, tá? Bom, gente, ainda falando do programa do Rodrigo Faro, é porque vão chegando novas notícias, aí eu fico querendo passar aqui para vocês. Já comentei sobre esse programa, mas tem mais novidades. É o seguinte: há um ano o Rodrigo Faro vem perdendo para a Eliana no seu programa. Não consegue passar a Eliana de jeito nenhum. Um ano é muito tempo, né, gente? E aí a Record acendeu luzinha vermelha e parece que o Rodrigo Faro pediu socorro. O que acontece? O Rodrigo Faro, gente, quando o Gugu morreu, eu não sei se vocês vão lembrar disso. Quando o Gugu morreu, o Rodrigo Faro apareceu chorando, falando sobre o assunto. E aí, eu não sei se sem querer passou por outra coisa, ele não viu, e aí ele parou de chorar assim do nada. E como é que tá a audiência? Isso daí pegou, nossa, ficou feio, pegou pesado. O Rodrigo Faro, a partir daí, foi perdendo audiência. Isso fez com que a imagem de bom moço dele ficasse completamente queimada, e nem as dancinhas e vestido de mulher tá resolvendo o assunto. Nem o Dança Gatinho conseguiu tirar aquela imagem que pegou pesado, né? O cara chorando, de repente ele para, e como é que tá a audiência? E volta de novo. Aquilo ali foi horrível, foi muito feio o que o Rodrigo Faro fez. Ele podia até ter se manifestado sobre isso, sei lá, ele manifestou, mas não disse nada que eu acho que as pessoas queriam ouvir de verdade. E a partir daí o programa dele começou a perder audiência, e há um ano a audiência dele vem caindo exatamente mais ou menos o tempo que o Gugu morreu mesmo, né? Deve estar perto de completar um ano. Ele morreu perto de dezembro, foi do Natal, né? Foi perto do Natal. Então, perto de completar um ano. E desde aquela época, então, o Rodrigo Faro começou a perder audiência, as pessoas começaram a achar que ele é falso. E aí, então, agora entra a Fabiola Hypert e o Léo Dias para tentar salvar o programa um pouco,
porque como eu comentei, eu acho que se fosse para eles falarem de outros assuntos também, poderia até dar mais ibope, mas falar só sobre a Fazenda, para entrevistar a pessoa que acabou de sair da Fazenda, não sei, talvez esse domingo não, não dê tanta audiência, pelo fato de que a Fazenda está começando ainda e os grandes bafões ainda estão por vir. Mas vale ressaltar que Ticiane Pinheiro também vai entrar no programa para comandar junto com o Rodrigo o Canta Comigo Tim, que eu já comentei aqui, que vai voltar também, que era do Gugu, né? Era um programa que o Gugu apresentava e agora vem na sua versão infantil e vai cair dentro do programa do Rodrigo Faro também. E agora é aguardar e ver se o Rodrigo Faro vai conseguir limpar a imagem dele, porque olha, ficou feio mesmo, sujou feio a imagem, viu? Não sei se as pessoas vão esquecer. Enfim, esquecer, esquecem. Mas ele agora vai ter que rebolar mais ainda, né? Dança gatinho, rebolando mais ainda para poder levantar a audiência do programa dele e ver se bate pelo menos a Eliana, né? Porque a ideia nem é bater Globo, é bater o terceiro lugar, que é o SBT. A Record sempre foi segundo e agora está em terceiro aos domingos por causa do programa do Rodrigo. Então, vamos ver se Léo Dias, Fabiola Hyper e Ticiano Pinheiro, mais o Canta Comigo Tim, vai conseguir subir a audiência do programa. Eu acredito que com Canta Comigo Tim pode ser que dê uma boa levantada sim, que vem com 50 jurados totalmente diferentes dos que estavam no programa do Gugu, que eram 100, continuam sendo 100, mas parece que eles vão mudar 52. Então, vem novos jurados aí do programa. Gente, e o cantor Elton John, ele foi casado, para quem não sabe, com uma mulher. Eu não sabia disso. Ele foi casado com uma mulher e os dois travam uma batalha judicial por causa do livro que o Elton John lançou, Me, Elton John, uma autobiografia. E nessa autobiografia, ele fala sobre o divórcio realizado em 1988, ele fala sobre a ex-mulher, ela chama Renate Blauel, eu não sei se é assim que fala, tá? Ela alega que os detalhes que Elton John revelou no livro e as referências impressas sobre o casamento na cinebiografia, não é no livro não, gente, desculpa, é no filme Rocketman, que eu assisti, por sinal muito bom, segundo ela, prejudicaram seriamente a sua saúde. Ela entrou com um pedido de danos morais no valor de 3,8 milhões de dólares. O jornal The Sun informou que a disputa legal está sendo aguardada, já que os advogados do cantor e sua ex-mulher reservaram o dia 13 de outubro até às 4 horas da tarde para chegarem a um acordo. Se Elton John e a ex-mulher conseguirem chegar a um acordo, eles podem evitar um tribunal aberto, o que poderá expor mais ainda os detalhes sobre o casamento, que ela não quer expor, né? E isso faz com que cada vez chame mais atenção. Então, se ela ficou chateada por ser exposta, com isso ela pode ser mais exposta ainda. Então, dia 13 de outubro, que vai ser o encontro deles, ele vai tentar com certeza um acordo, né, extrajudicial. Talvez ela aceite, quem sabe, um acordo milionário. O Elton John tem muito dinheiro, ele vai resolver isso, com toda certeza. Lembrando que ele é casado e já tem, se não me engano, 2 filhos adotados, que são lindos, por sinal, e muito bem tratados e muito, muito amados. E eu fico por aqui com essas notícias de hoje e tô de volta na segunda-feira, gente. Bom fim de semana para todo mundo, viu? Beijo, tchau.